Graça e paz, irmãos. Amém. Bom que você está aqui nessa manhã, Dia das Mães, né? Eu quero desde já felicitar todas as mães pelo dia hoje, né? Aquelas que geraram, deram a luz, tiveram esse privilégio de estar com Deus. Que Deus abençoe sua vida e que você seja uma mãe voltada para aquilo que é a vontade do Senhor para a tua vida. Tem uma mãe especial, que é a mãe de Timóteo. Como é que era o nome da mãe de Timóteo? Lloyd era a avó. Como é que era o nome da mãe de Timóteo? Eunice. O que significa Eunice? Vitoriosa. E o menino nasce, ela dá para o menino o nome de Timóteo. O que significa Timóteo? Aquele que honra a Deus. Então, que diante de Deus você seja uma mãe vitoriosa. Que você tenha filhos que honrem ao Senhor, que honrem a Deus. Amém? Se chegar no final da vida e você olhar para trás e ver isso, vai compensar qualquer sacrifício que você tenha feito para criar o seu filho. Vai compensar ter abandonado uma carreira, vai compensar ter investido talvez horas de ensino, ter dormido menos horas à noite, vai ter valido a pena, porque você criou seus filhos para o Senhor. Amém? Deixa eu falar a respeito da nossa conferência de família, que começa sexta-feira, às 8 horas da noite. Então, essa semana, nós não temos nem as células, nem o culto da terça-feira. Por quê, pastor? Porque nós queremos que você esteja aqui na sexta, no sábado e no domingo, para ser instruído na palavra de Deus acerca do assunto família. Amém? Como para Deus família é um negócio importante, para a gente também é. Então, você é convidado, traga alguém junto com você. A gente vai compartilhar as telas no Facebook, ajuda a gente compartilhando aí, para que mais pessoas possam vir e ser abençoados aqui nesses 3 dias. 2 homens de Deus vão vir e vão pregar a palavra para nós. Amém? Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. O tema da mensagem nessa manhã é Famílias Amigas de Deus Cultivam a Fé. Nós vamos ter as homenagens para as mães depois, tá? Depois que a gente passar por essa parte aqui. Versículo 8 em diante, a tua Bíblia está aberta? Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber, e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus se não envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Versículo 19, e daí também em figura, ele o recobrou. Vamos orar, queridos. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pelo privilégio de termos sido resgatados do mundo, termos sido lavados no sangue do teu Filho e termos sido feitos teu povo, Senhor. Um povo que é do teu interesse, que seja um povo especial, zeloso de boas obras.
Que o Teu Espírito Santo conduza esse tempo nessa manhã, falando aos corações daqueles que aqui se encontram. Fala, Espírito de Deus, fala exortando, consolando, edificando o Teu povo, embeleza a noiva do Filho. Essa é a minha oração diante da Tua presença nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Famílias amigas de Deus cultivam a fé. A fé pode ser vista? Eu vou perguntar de novo. A fé pode ser vista? Pode ou não pode? Tem gente falando que sim e tem gente falando que não. E eu diria que as duas partes estão certas. Se nós pensarmos a fé no campo do abstrato, nós não podemos vê-la. Mas se nós usarmos uma linguagem, uma figura de linguagem da língua portuguesa, chamada metonímia, nós podemos dizer que a fé pode ser vista sim. A fé pode ser vista pelos seus frutos. Uma pessoa de fé, ela só pode ser reconhecida como uma pessoa de fé pelo fruto que ela produz. Porque há uma abundância de frutos na vida de uma pessoa de fé. Tiago, ao escrever a sua carta, fala a respeito disso. A fé sem obras é morta. Ou seja, a fé sem obras é inexistente. Então, nesse caso, a fé pode sim, de fato, ser vista. E nós podemos olhar para uma família e, de fato, dizermos se é uma família que tem fé ou se é uma família que, de repente, a fé está fraquinha ou ausente da vida dela. Agora, uma coisa nós podemos afirmar nessa manhã: famílias amigas de Deus cultivam a sua fé. Olha para o seu irmão e diz: a fé é um treco que tem que ser cultivado. Fala para ele. Amém? E quando a gente fala de cultivo, nós falamos de algo que merece, ou melhor, deve ter um investimento da nossa vida. Amém? Então, famílias sábias, famílias amigas de Deus estão interessadas em cultivar a fé. Note que no final da sua vida, Paulo vai dizer assim, que ele havia cumprido a carreira e que ele havia o quê? Guardado a fé. A nossa fé precisa ser guardada e a nossa fé precisa ser cultivada. Amém, queridos? Agora, que tipo de fé é essa? Famílias amigas de Deus cultivam a fé que obedece, porque uma pessoa que não é uma pessoa obediente a Deus, não é uma pessoa que pode dizer que ela tem fé de verdade. E olhando para Abraão e para a família de Abraão, que são o tema desse mês da família, aqui em maio de 2019, a gente pode olhar para a vida dele e ver que Abraão foi um cara que obedeceu o chamado de Deus quando esse chamado aconteceu. Você conhece a história, foi dito na semana passada, que Deus em sua graça se revela a Abraão e chama Abraão. E muito provavelmente chama Abraão de um contexto um tanto quanto confortável, porque ao olhar para as Escrituras a gente descobre que Abraão não era um pobre de Maré de Si. A cidade onde ele habitava era uma cidade o quê? Era uma cidade próspera. E ele é chamado, e o que ele faz? Ele obedece a Deus, ele deixa a sua terra, sem questionamentos, e começa a seguir aquilo que Deus estava colocando para ele. E isso revela que no coração de Abraão havia um amor pelo Senhor. Ora, irmãos, nós cantamos aqui nessa manhã, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. É isso que está em João capítulo 14. Jesus associou amor a Deus, vida de fé, a obediência ao Senhor, e nós precisamos obedecer sem procrastinação. Pastor, que palavrão é esse? Fala para mim. Procrastinação é o deixar para depois. Nós sabemos que Deus está falando algo no nosso coração. Nós sabemos que Deus está nos chamando para alguma coisa. Nós sabemos que o Espírito Santo está se movendo, pedindo que nós façamos entregas, que nós façamos rupturas na nossa vida, e no entanto nós vamos protelando, nós vamos seguindo a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e não somos conduzidos pelo Espírito Santo. Não obedecemos prontamente ao Senhor, procrastinamos, deixamos para amanhã, deixamos para depois de amanhã. Os dias vão passando, nós poderíamos muito rapidamente entrar nesse lugar de obediência, onde a graça de Deus nos alcança em plenitude.
E vamos deixando isso para depois. E por conta disso não experimentamos da parte de Deus tudo aquilo que poderíamos experimentar, porque não cultivamos uma fé que obedece. Olha para o seu irmão e diga: a fé cristã é a fé que obedece. E é interessante, irmãos, porque em Romanos, a gente vê Paulo falando a respeito da obediência ao Evangelho. Nós precisamos obedecer a Deus, amados, se quisermos cultivar uma fé viva dentro do nosso coração. E às vezes, o nosso coração não queima mais para vir para a igreja. O nosso coração não queima mais para ler as Escrituras. O nosso coração não queima mais pelas coisas de Deus, irmãos, porque nós temos procrastinado a nossa obediência ao Senhor. Então, deixe de deixar para depois. Obedecer a Deus tem que ser prioridade na nossa vida. Amém, queridos? Então, a fé, famílias amigas de Deus cultivam a fé que obedece. Segundo, famílias amigas de Deus cultivam a fé que não esmorece. Vamos pensar em Abraão. Será que foi fácil deixar a casa e peregrinar numa terra que havia uma promessa, mas ele morre sem, contudo, abraçar completamente essa promessa? Será que foi fácil para ele? Pensa no sol do Oriente Médio. Eu tive a oportunidade de estar lá 2 vezes. A nossa região aqui é quente, mas lá é mais quente no tempo que é quente. Mais quente. Muito mais quente. E, amados, Abraão caminhava. Não tinha carros confortáveis com ar-condicionado, nem jumento com ar-condicionado. Não é? Não tinha as facilidades que nós temos nos dias de hoje. Levava a sua casa junto consigo, porque habitava em tendas. Teve dificuldades ao longo do caminho. E, amados, nós vamos experimentar dificuldades, mesmo sendo o povo de Deus. O slogan "crê em Jesus, então na vida vai estar tudo certo", e etc. e tal, não é um slogan que foi tirado de dentro das Escrituras. Nós enfrentaremos desafios, contudo, famílias amigas de Deus estão cultivando a fé que não esmorece na hora da dificuldade, na hora que as tribulações se apresentam diante da sua vida. Eu já preguei aqui algum tempo atrás que desânimo é uma arma que o diabo tem usado com muita frequência. E às vezes o desânimo se instala dentro do nosso coração porque a gente perdeu de vista o reino de Deus e o Senhor. Nós estamos olhando para alguma coisa que não deveríamos olhar. Às vezes a gente, eu estou desanimado com a igreja, mas a pessoa não desanima na academia, quando ela vai puxar lá o ferro e fazer exercício físico. Ela não desanima de estudar na faculdade, ela desanima com as coisas espirituais, porque não está sendo cultivada essa fé viva dentro do seu coração. Amém, queridos? E Satanás, amados, Satanás tem usado o desânimo. Você lembra da história da feira, né? Que os produtos, as ferramentas de Satanás estavam em exposição, e de repente todo mundo estava em volta de uma ferramenta, e o diabo estava discursando, dizendo: olha, essa é a ferramenta que eu mais tenho usado, essa eu uso muito, me permita que a licença poética, uso principalmente contra crente que não se alimenta, né? Não alimenta a sua fé, não cultiva a sua fé. É o desânimo. Gente desanimada caindo pelas tabelas. Famílias amigas de Deus cultivam a fé que não esmorece. Amém? Sabe por quê, irmão? Se por dentro está tudo bem, você tem resistência para as pancadas. Você tem resistência para as dificuldades da vida. É aquilo que diz Provérbios: o espírito do homem o sustém no tempo da sua enfermidade. O que esse versículo ensina para a gente? Que se a nossa vida está em comunhão com Deus, se nós temos cultivado a fé dentro de nós, no momento da dificuldade nós conseguimos o quê? Nós conseguimos superar as dificuldades, nós conseguimos transcender, e isso daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais a respeito disso. Por quê? Porque por dentro a gente está bem. Amém? Amados, a nossa geração gasta uma fortuna. Estica aqui, estica colar, coloca coisa aqui, tira coisa dali, não é verdade? As irmãs compram agora esses rebocos que tem para passar na cara, e passa no rosto, nada contra. Mas escute, cuidemos do nosso coração, porque é do nosso coração que procedem as saídas da vida. Primeiro a gente ganha as nossas batalhas aqui, irmãos.
Depois as vitórias que nós obtivemos aqui dentro do nosso relacionamento com o Senhor, nós vamos encontrando elas no dia a dia da nossa vida, na segunda, na terça, na quarta, nos desafios que se colocam diante de nós. Uma fé que é cultivada é uma fé que não esmorece. Amém? Então olha para o seu irmão e fala: se ajeita aí, meu querido, nada de desânimo. Terceiro, famílias amigas de Deus cultivam a fé que transcende. O que é isso, pastor? Já te explico. Que idade tinha Abraão quando foi chamado? Falamos semana passada. Que idade tinha? 75 anos de idade. A promessa vai se cumprir do filho, vai se cumprir quando ele tem quantos anos? 100 anos de idade. Cerca de 25 anos depois do momento em que ele é chamado. Ora, Sara não era uma moça nova, igual a moça que sentou aqui para conversar, embora fosse uma moça bela, Sara, uma mulher bela, melhor dizendo. E a gente pode pensar também que as pessoas não envelheciam e não se tornavam talvez tão frágeis naquela época como no tempo que a gente vive hoje. A gente pode pensar dessa forma. Não experimentavam talvez algumas coisas que se experimenta hoje. Contudo, o costume da mulher já havia cessado. Sara também era estéril. Deus lhes dá uma promessa que eles teriam que o quê? Exercitar a sua fé, para que essa promessa se concretizasse na vida deles. Eles precisavam transcender, ir além do natural. Irmãos, você foi chamado por Deus. Se você nasceu de novo, você ouviu o chamado de Deus. E para alguns de vocês, Deus tem feito promessas dentro do coração de vocês. Algumas promessas muito específicas. Escute, geralmente essas coisas passam pelo fato de nós esperarmos, de novo eu bato nessa tecla, milagres da parte do Senhor. Para Sara conceber, alguma coisa precisava acontecer, ela precisava experimentar um milagre. E sempre quando Deus nos chama para algumas coisas, quando Deus quer usar a nossa vida, Deus vai colocar situações, Deus vai permitir que barreiras se apresentem diante da nossa vida, que nós só superaremos através do exercício da fé, de uma fé que transcende. Eu acredito em milagres, eu acredito que Deus pode fazer, humanamente falando é impossível. Eu fico me lembrando de algumas coisas que nós experimentamos no ministério, à medida que o tempo foi passando, nós precisávamos depender de Deus, porque em nós não havia recursos. E digo mais para você, existem alguns recursos até no dia a dia para lidar com as pessoas, que às vezes nós olhamos para nós e dizemos: Deus, não há isso em nós. E a graça dele desce, supre e faz a gente transcender. São pauladas que a gente toma ainda. E eu fico pensando se algumas pessoas de fora olhavam, tomassem essas pauladas, se elas permaneceriam vivas ou se a vida ainda permaneceria inteira. Mas pela graça de Deus se transcende essas coisas, vence as lutas, vence as dificuldades, amém? Porque há uma fé sendo cultivada dentro de nós. Você está conseguindo compreender aquilo que eu estou dizendo aqui nessa manhã? Deus te chama para crer, além daquilo que você pode fazer com o teu intelecto e com as tuas mãozinhas, querido. Deus te chama para acreditar em coisas, em milagres que só Ele pode operar na tua vida. É nós nos lançarmos de fato no campo do sobrenatural, crendo que Ele é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos, e às vezes somos tímidos nas nossas orações. Tímidos nas nossas orações. Poderíamos pedir grandes coisas porque Ele tem todos os recursos. E não pedimos grandes coisas. A gente entra naquela humildade, que não é humildade bíblica, porque tem hora que a gente tem que ser ousado para romper algumas coisas. Olha para o seu irmão e diga assim: tem coisa que só rompe com ousadia, meu querido. Amém? Não é bíblico o que eu estou dizendo para você? Ora, falando a respeito de João Batista, num momento em que os discípulos mandam perguntarem para Jesus se ele era o Cristo, João Batista manda os seus discípulos perguntaram para Jesus se ele era o Cristo.
Jesus vai dizer assim: desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado por esforço. Outras versões vão dizer violência. Ah, pastor, então agora eu já entendi. Eu vou sair dando porrada em todo mundo, porque o reino de Deus é tomado por violência. Não é isso. Essa violência é uma violência espiritual. Essa violência é a violência da fé, que faz às vezes uma mãe levantar a mão dentro de casa e clamar pelo filho que está enfermo e ver o filho experimentando cura. Que faz o pai levantar a mão dentro de casa e clamar para que uma situação mude dentro do contexto familiar e experimentar um milagre de Deus, algo que ele não poderia fazer, ele não tinha recursos para fazer. Famílias amigas de Deus cultivam a fé que transcende, e Deus tem nos chamado a transcender. Diga isso para quem está do seu lado. Deus tem nos chamado a transcender. Um versículo que fica muito claro para mim, irmãos, também está em Romanos. Essa coisa de transcendência. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo. O que o autor da carta Paulo queria dizer? Ele queria dizer que aqueles que receberam a abundância da graça iriam comprar iates, casas novas e coisas desse tipo. Ora, alguns a gente sabe que Deus pode até dar essas coisas. Mas ele estava falando de reinar em vida, de passar por essa vida sem que as coisas dessa vida esmagassem a gente de verdade. Porque a gente compreendeu, quando a gente crê no Senhor e cultiva a fé, que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Diga, maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Famílias amigas de Deus cultivam a fé que se entrega. Vamos pensar em Abraão? Em Gênesis ele entrega o dízimo para Melquisedeque. Irmãos, deixa eu ser muito franco com você. Se nem o dízimo você consegue entregar, vai ficar difícil fazer outras entregas na sua vida. Esse é o mínimo. A gente vê que Abraão é posto à prova e Deus pede para Abraão o quê? Versículo 17. Pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. 25 anos esperando o bebê. Tem choro na tenda. E o bebê que nasceu dessa vez não é de Agar, da serva. O bebê é de Sara de verdade. O menino cresce, o menino chega à adolescência, invade a mocidade. E de repente Deus aparece para Abraão, coloca Abraão à prova e diz assim: pega o teu filho, vai para o lugar que eu vou mostrar para você, para o monte, e sacrifica o teu filho. Sai, Satanás, em nome de Jesus. Não pode ser Deus que está falando isso para mim. Alguns crentes fazem assim, quando Deus pede algumas entregas. Não pode ser Deus que está pedindo isso para mim. Deve ser o diabo. Abraão, obedientemente, pega o menino, pega a lenha, pega alguns servos junto com ele, caminha 3 dias até chegar ao Monte Moriá. Monte Moriá está lá em Jerusalém, no lugar onde o templo havia sido construído lá na época de Salomão. Que não é o templo de Salomão de São Paulo, como foi dito hoje na escola bíblica dominical. Sobe com o menino, prepara a lenha, amarra o menino, porque as vítimas eram amarradas no altar naquela época. Amarra o menino, pega o cutelo, levanta para cima, a hora que vai descer o cutelo, o Senhor brada e diz: Abraão, já vi que você não me negou o seu próprio filho. Amados, Abraão exerceu uma fé nesse momento transcendente, uma entrega enorme. Deus havia dito para ele: olha, em Isaque será chamada a tua descendência. Abraão fala para os servos antes de subir no monte, diz assim: ó, nós vamos adorar e nós vamos voltar. E aí, ao olhar para o texto, parece que a gente não compreende muito bem o que é que está acontecendo, mas Hebreus elucida para a gente. Como Deus havia dito que em Isaque seria chamada a sua descendência, Abraão sabia que ele sacrificaria o seu filho e ele recobraria o seu filho de volta, porque Deus não pode mentir nas suas palavras. Ele entendia isso, ele compreendia isso. Ele entrega, faz a maior das entregas, irmãos, e nós somos chamados por Deus, nessa nossa era individualista, egoísta, a sermos pessoas que se entregam, que entregam o tempo, que entregam os recursos, que entregam os dons e talentos como um sacrifício ao Senhor.
Gente que deixa de dar desculpa da vida ocupada e que entende que tem algo a fazer neste mundo. Então coloca o que tem a serviço do Senhor, porque eu fico pensando nas estratégias que o diabo usa nos dias de hoje. Ele e os seus demônios. Às vezes uma das estratégias do diabo é ocupar tanto a vida de uma pessoa, que essa pessoa chegue no domingo, ela não tem fôlego nem de levantar do sofá e vir cultuar a Deus na igreja. É oferecer tantas opções e tantas coisas, para que aquilo que é a vontade de Deus de fato seja colocado de lado. Quantos entendem o que eu estou falando? Amados, eu disse para minha esposa essa semana, nós temos que pregar isso. Tem muita gente enganada dentro da igreja. Eu fiz uma oração, eu recebi a Jesus como Salvador, então eu estou indo para o céu. A tua fé pode ser vista. Há uma fé bíblica de fato em você? Quantos entendem o que eu estou falando? E quinto, que não veio no nosso material, mas eu quis colocar aqui. Famílias amigas de Deus possuem uma fé que buscam aquilo que é superior. Quem leu o texto de Hebreus que nós abrimos no início antes de começarmos a pregar? Diz assim que aquelas pessoas de fé estavam buscando uma coisa superior. O que era essa coisa superior? Não lembra? Volta para Hebreus 11 de novo. Hebreus 11. Versículos 14, 15 e 16. Você encontrou? Deus fere, irmãos. Deus fere. Deus fere? Sim. Ora, não feriu a juntura da coxa de Jacó? Não é em um dos profetas menores que nós ouvimos, vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, e viveremos diante dEle. Deus às vezes fere, para que nunca mais perca você. Quanto você entende o que eu estou dizendo aqui? Às vezes a palavra vem uma palavra assim, né, que confronta. Eu achei que estava tudo bem, no maior projeto aqui para o meu futuro. Aí o pastor vem aqui e diz que eu tenho que servir a Deus. Bem-vindo a uma pérola de grande valor, cuja beleza excede a beleza de todas as outras. Amém? Cuja satisfação em possuí-la é muito maior do que você possuir todas as outras pérolas que existem no mundo. Amém? Essa pérola é o Senhor Jesus Cristo. 14, 15 e 16. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Ele deseja uma coisa superior. Famílias amigas de Deus buscam aquilo que é superior. Irmãos, mais do que seu filho ser um advogado brilhante, ou ser uma pedagoga que abala os alicerces da nação, que supera o Paulo Freire, ou ser uma coisa ou outra, não é verdade? Que você se concentre em fazer, meu irmão e minha irmã, do seu filho um cristão. Ontem, olhando as lembranças das publicações, que o Facebook tem isso, né? Você publica os anos, aí você clica lá, tem aquilo que foi publicado anteriormente. Eu me deparei com algo que eu havia publicado anteriormente, publiquei de novo. A frase de Mônica. Que Mônica, pastor? Da turma da Mônica? Não. Mônica, mãe de Agostinho. Quem foi Agostinho? Um dos maiores teólogos da igreja cristã. Quem conhece um pouco a obra de Agostinho, ele escreveu alguns livros, entre eles um dos mais famosos é Confissões, onde ele escreve a vida da sua vida pregressa,
Agostinho era alguém afundado em prostituição antes da sua conversão. E em Confissões ele confessa coisas e fala como foi o encontro dele com o Senhor. Mônica pronunciou essa frase: uma única coisa me fazia desejar viver ainda um pouco: ver-te cristão antes de morrer. Vamos ler de novo? Uma única coisa me fazia desejar viver ainda um pouco: ver-te cristão antes de morrer. Mônica morre com 65 anos de idade. E morre no ano em que Agostinho passa pelo batismo. Essa mulher chorava. E foi Ambrósio, se eu não estou enganado, o bispo de Milão, que dizia que um filho de muitas lágrimas só podia ter dado em coisa boa. E quando ele fala filho de muitas lágrimas, ele se lembrava da intercessão de Mônica pela conversão do seu filho a Cristo. Uma mulher que buscava coisas superiores. E nós precisamos aprender a buscar coisas superiores. Conversando entre nós no dia a dia, falando a respeito da eternidade. Que um dia, quando nós partirmos daqui, nós vamos nos encontrar com todo o resto da família espiritual, e aqueles de nossa família sanguínea que foram entregando a vida para Jesus Cristo e que já partiram para o Senhor. Sexta-feira eu me lembrava de uma canção dos meus primeiros anos de fé. Culto de domingo tinha lá. Eu me converti numa determinada igreja, meu pai na fé, todo culto de domingo cantava o hino oficial da denominação e cantava lá na igreja. Eu me lembro que tinha uma irmã chamada Marli, baixinha. E aí dava oportunidade para Marli cantar, Marli vinha à frente, um gogó fora de série, cantava muito. E eu me lembro de uma canção que ela cantava, muito antiga. Irmão, não tem nada a ver com Fernandinha, Ana Paula Valadão, é dessas antigas mesmo. Que a letra da canção dizia assim: que saudade me vem a lembrança daqueles que já partiram para Deus. E o refrão dizia, falando a respeito da eternidade: lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaque e Jacó, lá verei Abraão e serei seu irmão, e lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos. Famílias amigas de Deus cultivam a fé que busca aquilo que é superior. Porque quando nós chegarmos na eternidade, vamos nos encontrar com todos aqueles da família que já partiram, amém? E se temos cultivado a fé cristã, podemos ter certeza de vida eterna dentro do nosso coração. Fica de pé em nome de Jesus, querido. É isso mesmo, a letra da canção. Que saudade me vem a lembrança daqueles que já partiram para Deus, mas eu tenho uma viva esperança de vê-los novamente lá no céu. E aí entra no: lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaque e Jacó, lá verei Abraão e serei seu irmão. Lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos. Você tem cultivado essa fé? Amém? Então chega perto da pessoa da sua família que está aqui nessa manhã. Dá um beijo aí. Talvez você saiu de casa, alguém derrubou a caneca lá, você ficou bravo. Às vezes é uma guerra para vir para a igreja, não é? Some uma coisa. Acontece, irmãos, faz parte. Amém? E aí a gente fica bravo com o filho e tudo mais. Deus é bom. Cultive a fé dentro do seu lar e dentro da sua casa. Que nós voltemos a viver o espírito do Salmo que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Vamos orar por nossas famílias? Ô Marquinhos, vem aqui de novo, filho. Ora aqui pelas famílias. Porque o meu gogó tem que ser conservado. Amém.
Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento e clamamos, Senhor, pelas famílias aqui representadas. Clamamos a Ti, Senhor, porque sabemos que famílias unidas, famílias que estão unidas em um só propósito é alcançar o Senhor, estar junto com o Senhor. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando a cada família, a cada pessoa, Senhor, que possa estar desviada dos seus caminhos, que essas pessoas possam se voltar, Senhor, a olhar, Senhor, para Ti e ver que o Senhor é a salvação, ver que o Senhor é o Rei eterno, Senhor, de todas as famílias. Senhor, que o Senhor possa estar dando sabedoria, Senhor, às mães, aos pais, que o Senhor possa estar dando sabedoria aos filhos, para que juntos, Senhor, possamos viver em unidade e que possamos nos fortalecer juntos, caminhando, Senhor, para um mesmo propósito, para um mesmo fim, que é estar junto com o Senhor e abraçar ao Senhor, estar presente, adorando ao Senhor na eternidade. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém.